Sou a professora Deise e vou lecionar a disciplina de História para o primeiro ano do Colégio Emaús. Lembre-se aí de seguir todas as orientações, hein? Procurando aí um lugar bem tranquilo para vocês assistirem às videoaulas, para que nada tire a sua atenção. E as atividades, faça aí também com bastante capricho, porque assim fica muito melhor de aprender. Então, vamos orar? Pedir a Deus para abençoar a nossa aula? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade e pedimos também que esteja sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. Isso aí, vamos começar a nossa aula. Então, faremos a nossa chamada. Então, respondam presente. Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafaela, Rebeca e Sofia. Preparados aí? Então, pegue um caderno de história, tá? Que hoje faremos a nossa aula de revisão para a nossa prova de história. Combinado? Então, prestem bastante atenção. Eu vou começar uma revisão desde quando estávamos dentro da nossa sala de aula, lá em nossa instituição. Falamos um pouco, olha, todos nós, quando nascemos, adquirimos um documento que se chama Certidão de Nascimento. Vocês lembram quando aprendemos sobre a certidão? Vou falar um pouquinho aqui para relembrar vocês. Então, olha, qual que é a sua importância? A certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Só com a certidão é possível retirar outros documentos, como uma carteira de trabalho, uma carteira de identidade, um título de eleitor e um CPF. Que, olha, nas próximas aulas agora, nós vamos aprender um pouquinho também sobre alguns desses documentos. Então, aprendemos sim sobre a certidão. E tem algo também muito importante, olha, na sua certidão constam as principais informações sobre você e são confeccionadas em um cartório. Prestem bem atenção. Eu coloquei para vocês aí uma certidão de nascimento, para vocês relembrarem aí o que consta nela. Vou mostrar aqui algumas coisas importantes. Não vou mostrar todas, mas o básico, tá? De uma certidão de nascimento. Então, observe. Eu puxei um zoom para vocês verem direitinho como se é uma certidão. Nós temos aí, olha, um símbolo, né, da República Federativa do Brasil, mostrando que é um registro civil das pessoas naturais. E aí tem escrito aí certidão de nascimento. Então, abaixo da certidão de nascimento, vem o nome daquela pessoa que nasceu, daquela criança, daquele bebezinho. Depois, tem a matrícula. Essa matrícula é o número que se dá para todas as pessoas que nascem. Se vocês forem olhar na sua certidão, o número é muito grande. É porque existem muitas pessoas, né, aqui no mundo todo. Depois, nós temos a data do nascimento por extenso. A data de nascimento é o dia que você nasceu. Olha aqui no cantinho, olha o dia, o mês e o ano que você nasceu. Consta também a hora exata de quando você nasceu e o município da onde você nasceu, do hospital que você nasceu. Se é Contagem, se foi Belo Horizonte, aonde que foi, vem constando na certidão de nascimento. Temos mais aqui, vamos pegar mais a parte de baixo. Temos aqui, ó, o município de registro. O que que é isso? É onde foi registrado, é o cartório. Aqui, ó, o local do nascimento, onde que ele nasceu, se ele nasceu no hospital, em que lugar que nasceu essa criança. E aqui temos o sexo, se ele é masculino, se ele é feminino, tá? Temos também a filiação. A filiação é o nome do pai e da mãe.
E temos também agora o nome dos avós. O nome dos avós também consta na nossa certidão de nascimento. Essa certidão é as mais recentes, tá? Porque ele vai melhorando, né, aprimorando, cada vez que vai passando o tempo, eles vão vendo que precisam de informações e vão surgindo novas certidões. Temos também agora na certidão mostrando se ele é gêmeos de alguém. O que é gêmeos? É quando nascem duas crianças iguais, nascem no mesmo dia, nascem da mesma mãe, então eles são gêmeos. Então aí coloca se ele é gêmeos e coloca o nome da matrícula dos gêmeos. É aquele número grande abaixo do nome. Então coloca-se para identificar que naquela certidão, né, tem um outro, né, uma outra criança que nasceu no mesmo dia. Então, aqui vem o número, né, da declaração de nascido, quando se nasce, se tem um número, aonde que fica na pulseirinha do bebê, então ali vem constando o número, tá? E algumas observações, se ele se tem alguma coisa falando, né, quando nasceu, alguma coisa aconteceu, né, então ali é se precisar, tá? Essas observações. Deu para entender um pouquinho da nossa certidão de nascimento? Então, vamos passar para o próximo conteúdo. Todos nós podemos ajudar nossa família, fazendo coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Nós aprendemos que nós devemos ajudar as nossas famílias, né? Independente do que for. O importante é você estar sempre ajudando, perguntando ao papai e à mamãe se precisa de alguma coisa, se eles se pode ajudar. E eu coloquei aqui algumas das coisas, olha, arrumar a cama, dobrar a sua roupa, limpar, né, os seus brinquedos, secar a vasilha para a mamãe, ou até mesmo coisas que a mamãe achar que você pode estar lavando, né? Que é lavar as vasilhas, arrumar o seu guarda-roupa, porque quando tiramos uma roupa, pode ser que, né, a bagunce o guarda-roupa. Então, assim, a mamãe sempre vai, limpa, né, arruma o guarda-roupa, mas você também pode, você aprende a dobrar e arruma lá o seu guarda-roupa. E guardar os seus brinquedos, que é uma das coisas importantes que eu sei que as mamães sempre pedem vocês para fazer, que é guardar, né, os seus brinquedos. Então, vamos para um próximo assunto. Famílias de ontem e de hoje. Aprendemos que as famílias antigas são bem diferentes das atuais. Olhem essas duas imagens. Vocês lembram que eu falei que antigamente, né? Olha para vocês verem a quantidade de pessoas que tinham em uma mesma família. Lembrando a vocês que família, né? Nós temos aquelas que moram na mesma casa, tá? E depois nós temos os parentes. Então, olha, família mesmo é aquela que está lá dentro da sua casa. Então, eu mostrei dois tipos diferentes de famílias. E nós vamos falar um pouquinho sobre o modo de vida de cada uma, tá? As famílias antigas tinham muitos filhos, as mães cuidavam somente dos afazeres de casa, e para casar, o pai, né, das mulheres escolhia um noivo. E os noivos pagavam, né, por aquela mulher. Para ele poder casar com ela, ele tinha que pagar. E as brincadeiras que as crianças faziam eram muito de correr, de exercitar. Elas gostavam muito de brincar na rua, né? Até mesmo de fazer várias coisas bem legais que eu acho que é meio diferente, né? Vamos ver as famílias atuais, como que é hoje em dia o modo de vida das pessoas? Ó, hoje em dia, não se tem muitos filhos. Tem poucos filhos, né? A maioria aí é 3, 4. Então, assim, não tem aquela variedade, né? Aquele tanto de filhos igual antigamente. Aí as mães, né, atuais ajudam na renda da casa. Então, a mãe tem que sair para trabalhar, para ajudar, para ter, né, uma boa vida, né? Poder dar coisas, assim, né, boas, né, para cada um dos seus filhos. Então, assim, a gente quer sempre dar o melhor. Então, hoje em dia, as condições estão bem difíceis, mas, né, a gente faz o possível. Então, as mães de hoje em dia, elas têm que sair para trabalhar. Mas, olha, a mulher também, nos tempos atuais, elas têm a chance de escolher com quem quem quer se casar, né? E sem precisar da pessoa pagar, né? E você praticamente
Hoje em dia, você escolhe uma pessoa que goste, e antigamente não, era obrigado. E as brincadeiras de hoje são bem diferentes. Hoje em dia as brincadeiras são computador, são videogames. Então as crianças não correm, não exercitam muito. Elas ficam mais dentro de casa, né, em sofás ou até mesmo, né, numa cama, né, no colchão, deitados. É uma diferença muito grande, apesar que existem ainda algumas brincadeiras e algumas crianças que ainda brincam muito de coisas antigas, como pular corda, né? Pegador de esconder, né? Corre cutia, tá? E eu deixei aí, olha, um pedacinho aí para vocês falando da videoaula que fala sobre os modos de vida, que é a 003 de história. Se vocês quiserem aprofundar mais sobre esse assunto de famílias antigas e atuais, é só vocês voltarem lá na videoaula e assistir novamente, combinado? Então vamos passar agora para a próxima matéria, que fala sobre os profissionais que constroem uma moradia. Vocês lembram aí? Nós temos, olha, os arquitetos, é aquele que desenha, né, uma planta da casa, é aquele que faz uma maquete, né? Ele mostra assim qual a forma correta de se fazer uma casa, né? O tamanho da sala, o tamanho que será uma cozinha. Então eles são especialistas em desenhar, né, as casas para serem construídas. Nós temos os pedreiros. O que os pedreiros fazem? Eles constroem a casa. Eles levantam parede, né, e fazem a base da casa. Temos também o encanador. Ele é responsável pela instalação e manutenção do sistema de água. É ele que traz, né, a casa aí, a água para dentro de casa. O próximo agora é o eletricista. O eletricista, ele é responsável pela parte elétrica da casa, tá? Ele que faz aí a parte, né, que traz a luz para dentro de casa. Temos também o serralheiro. Ele realiza a parte de cortes de ferro. Então, o que é um corte de ferro? É tudo aquilo que tem ferro. Então, é janela, porta, né? Algumas casas aí, o telhado, né? Então, essas coisas assim, ele mexe também, sendo, tá, o realizador dessas partes aí da casa. E temos o pintor, que ele é responsável em deixar a casa bem limpa, né? Depois que o pedreiro vem, arruma a casa, né? Ele passa lá o reboco, né? Tal, fica naquele cinza, né? Que passa o cimento, tudo. Aí vem, quando se pinta a casa, é que vê realmente, né? Como a casa é bem bonita. Vamos agora aqui, ó. Deixei para vocês aqui também lá na videoaula 004, que eu vou falar um pouquinho mais sobre esses profissionais. Se vocês quiserem também, podem estar retornando a essa aula para poder fazer uma revisão maior sobre esses assuntos. Vamos falar também de diferentes povos. Os povos indígenas possuem diferentes maneiras de viverem. Possuem, ó, aldeias e são várias casas, aproximadamente 50 pessoas juntas. Então, as aldeias são várias casas, tá? Os índios, eles constroem, né, várias casas em volta umas das outras, formando-se aldeias. Eles tomam banho em rios, dormem em redes, vivem da caça e da pesca. E as crianças, desde cedo, possuem arco e flechas para aprenderem a pescar. Então, vamos falar um pouquinho dos costumes dos índios. Olha, eles saem sempre à procura de alimentos, eles pescam, né, para se alimentarem. As crianças aprendem desde cedo os costumes. Eles trabalham, né, cortando madeiras, né, para o seu sustento. E olha, eles fazem também objetos de arte, como postes, vasos de cerâmica, máscaras, colares, tudo com materiais feitos da natureza. Essa atividade é desempenhada principalmente pelas mulheres das tribos. Bom, então vamos agora à hora da nossa atividade. Número 1, observe as cenas abaixo.
Observe as cenas abaixo e escreva o que cada membro da família está fazendo. Então, prestem atenção aí, ó. Nós temos na letra A. O que ele está fazendo? Vocês vão colocar para mim aí, tá? Escrever aí o que eles estão fazendo, ó. Letra A, letra B, letra C, letra D, tá? Então, acerta aí e coloca só a resposta, hein? Não esqueça. Vamos na questão 2. Qual o documento que adquirimos quando nascemos? 3. Cite algumas principais informações que constam em uma certidão. 4. Onde são confeccionadas as certidões de nascimento? 5. As famílias de antigamente são iguais das atuais? Vamos na número 6. As fotos seguintes retratam famílias de duas épocas diferentes. Qual das duas famílias é mais antiga? E que pista você usou para responder a questão? Então, vocês vão colocar aí qual que é, se é a A ou é a B, que é a mais antiga. E depois você falar o porquê que vocês conseguiram. Qual que é a pista que vocês tiveram aí para responder a questão. Numeral 7. Quem desenha uma planta da casa é? Vocês vão responder aí para mim. 8. Qual o responsável pela instalação e manutenção do sistema de água? 9. Como chama o responsável pela parte elétrica de uma casa? 10. Como se chama a pessoa que constrói uma casa, levanta a parede e faz a base dela? Então, olha, não vou deixar a última aí, ó. As famílias indígenas têm um jeito muito diferente de ser. Por isso, possuem hábitos e costumes diferentes. Escreva alguns desses hábitos e costumes, tá? Então, ó, fica aí a dica para vocês aí, faça aí uma boa revisão, faça com bastante carinho, tá? E lembre-se, hein? Juntos no caminho certo.